É comum a gente ouvir dizer que futebol, política e religião não se discutem, né? Não, aqui a gente discute tudo. Sem essa aqui. Vamos falar de religiosidade, fé e razão. Vamos aí? Salve todos, todas e todes. Aqui é o Clodoaldo Arruda e mais um Arruda Crônico. Bom, a semana passada a gente falou sobre a PL 1904, ficou conhecida como a PL do estupro, e foi uma iniciativa puxada pela bancada religiosa, fanatizada, enfim, a chamada bancada evangélica. A partir daí eu fiz uma discussão sobre outros fatos que estavam acontecendo mais ou menos na mesma semana e analisando o quanto algumas decisões políticas, jurídicas, estavam pautadas muito no moralismo reacionário, impulsionado em tese pelo pensamento religioso. E aí me deu vontade de a gente discutir um pouco mais profundamente esta questão sobre o que é a fé, o que é a religião, o que é a razão, onde é que os três se juntam, onde é que eles se separam, se um dia eles já andaram juntos. Porque é importante a gente discutir isso não virar tabu, porque por muito pouco passa uma lei esdrúxula, absurda, violenta, anti-mulher, misógina, machista, enfim. E eu quero começar, inclusive, por aí. Deus quis, Deus não quis. O que Deus quer, o que Deus não quer. Quem é você ou eu? Ou olha aí para a pessoa que está do seu lado aí. Pensa nas pessoas que você conhece. Um pastor, um padre, um imã, um mulá, um monge, um pai ou mãe de santo. De verdade mesmo, quem são essas pessoas para dizer o que é que Deus quer ou Deus não quer? Nós estamos em 2024, né? Então eu acho que nos últimos 2024 anos, ninguém esteve pessoalmente com Deus para dizer o que é que Deus quer, o que é que não quer. O que existe é uma interpretação muito individual, muito pessoal, que uma liderança religiosa em algum momento da história acaba tendo, e aí baseado nessa interpretação dele, ele começa a pregar e a convencer outras pessoas dessa visão dele, e isso acaba criando religiões ou seitas, enfim. Porque é isso, na verdade, a fé, e eu não estou falando de religião, estou falando de fé. A fé é algo absolutamente individual. O exercício da fé é uma atividade absolutamente individual. Ah, Ruda, mas você tem aí religiões com milhões, até com bilhões de pessoas. Como é que não é coletivo e é individual? A religião é uma instituição e, como tal, ela tem um coletivo. Tudo bem, escolas de samba têm um coletivo, o partido político são um coletivo, são instituições. A torcida organizada de um determinado time, assim é com uma religião. Sempre que você junta um grupo de pessoas com interesse em comum, sendo ele o time de futebol do coração, a escola de samba do coração, o partido político ou o Deus de devoção, você está criando uma instituição. E instituições são coletivas, porque já dizia Aristóteles, o velho Ari, o homem é um animal coletivo, né? Nós temos a necessidade de sociabilizar. Mas tem que entender o seguinte, a religião, como toda instituição, tem regras ou tem um estatuto. Então a religião, como todo grupamento social, como toda instituição coletiva, ela tem regramentos. No caso das religiões se chamam dogmas, aquilo que pode e aquilo que não se pode fazer. E dentro de cada religião, cada dogma tem a sua explicação lógica. Ela é racional? Não, nem sempre, quase nunca. Ela é movida pela fé. Você segue porque você acredita. Na minha religião tem regramentos. Eu sou do candomblé. Tem cores de roupa que eu não posso vestir. Tem alimentos que eu não posso ingerir. Ah, por quê? Porque não pode. Há uma explicação dentro da minha religião e que ela só funciona e só faz sentido para mim dentro da minha religião. Para outras pessoas que não são da religião não fariam sentido algum. É disso que a gente estava falando quando falou da PL 1904. As coisas que acontecem na minha religião são sagradas para mim. Os dogmas que a minha religião impõe, ela impõe para mim. E eu tenho livre-arbítrio para segui-las ou não. Eu não posso amanhã virar prefeito ou vereador de uma cidade, virar deputado estadual ou governador de um estado, virar deputado federal, senador ou presidente de um país, e numa canetada eu pegar um regramento da minha religião e impor, transformar em lei e querer que o país inteiro siga. Isso está errado. Mas olha, é algo sagrado para mim. Mas olha, Deus é que falou para mim. Mas Deus quer que seja feito por mim. As outras pessoas não têm nada a ver com isso. E se algo na vida dessas outras pessoas não der certo,
Deus não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a vida das pessoas. O Estado, ou seja, as esferas de governo, sejam municipais, estaduais ou federais, as instituições de Estado, como o judiciário, como as forças de segurança, sejam polícias ou forças armadas, nenhum órgão de Estado pode impor a lei ou regramento religioso da sua liderança. Um juiz não pode julgar um caso baseado na sua fé. Um médico não pode se negar a atender uma paciente baseado na sua fé. Um psicólogo, um psiquiatra não pode dar um diagnóstico para algum problema emocional ou da minha saúde mental baseado na fé religiosa dele. Imagine uma professora que fica o tempo todo impondo regramentos da religião dela dentro de sala de aula. Não pode, porque dentro da sala de aula você tem alunos que têm a mesma religião que ela, tem outros que não têm a mesma religião que ela, tem outros que não têm religião alguma. A escola não é espaço para isso. A polícia não pode invadir um terreiro só porque o delegado ou porque o comandante daquela determinada viatura é de uma outra designação religiosa. O Estado é laico. Eu expliquei isso no programa da semana passada. Religião nenhuma pode ditar regramentos para o conjunto da sociedade. Isto posto, vamos voltar então à questão da fé ser individual. Como eu disse, as religiões são grupos coletivos. Acontece que eu sou de candomblé, ou até você que é católico, você que é evangélico, ou você de qualquer outra manifestação religiosa no seu espaço ali de fé. Quando eu me ajoelho e faço uma oração, ou pedindo algo para mim ou para alguém que eu ame, ou agradecendo por algo que eu recebi, ou que a minha família recebeu como graça, ali sou só eu, e no meu caso, que estou do candomblé, eu e o meu orixá. Quando você se prostra na sua igreja, no seu templo, você se ajoelha e pede, agradece, louva, é só você e Deus ali. É só você e o divino. Sempre é algo individual. A fé é uma manifestação individual. A religião é uma instituição coletiva, sobre o qual as pessoas se agrupam porque elas acreditam, elas têm fé no mesmo divino e na mesma forma de louvar aquele divino. Mas naquele momento em que você está pedindo ou agradecendo, é você e o divino. E não deixe ninguém te convencer do contrário. Quando as pessoas querem que um grupo, um conjunto de pessoas acreditem que a fé é algo coletiva e que ela deve ser multiplicada, o que acontece é a intolerância religiosa, a prepotência e a arrogância de quem fica dentro do transporte coletivo pregando em voz alta, rezando em voz alta, de quem bate no seu portão às 7 da manhã de um domingo para te convencer a ir lá naquele determinado lugar onde ela faz as orações dela. Quem compra espaço na concessão pública de rádio e TV para ficar pregando e orando para milhões de pessoas ao mesmo tempo, o dia inteiro. Essas atitudes são absolutamente arrogantes, prepotentes. E elas são típicas de quem se fanatizou a um ponto de achar que a minha fé é tão importante e ela é tão boa que o mundo inteiro deveria fazer parte dela. E quem não quiser fazer é um herege. A Igreja Católica fez muito isso no período medieval. Impôs os seus dogmas, impôs o seu regramento, e quem discordava, ou quem duvidava, ou quem questionava, ou quem tinha uma outra fé, era herege. E por muito tempo ela perseguiu e até matou pessoas em nome disso. Em nome do que Deus quer que seja feito. Agora tem um novo tipo de inquisição, que é tão violento quanto, tão arrogante e prepotente quanto, que é agora da teologia da dominação, que é professada por alguns setores dos evangélicos neopentecostais e que diz isso, que o mundo é dividido entre os escolhidos de Deus e os infiéis que não querem se converter, e que esses infiéis que não querem se converter são inimigos. É o nós contra eles, o bem contra o mal, Deus contra o diabo. E o que é o diabo? Lembra daquele ditado dos antigos? O diabo é sempre os outros. Então, que a gente tenha fé, quem quiser ter fé. Que não tenha fé, quem não quiser ter fé. Que a gente use a razão para avaliar qual é o nosso limite dentro da nossa fé e religiosidade. Até onde a minha fé e religiosidade pode ser usada através de mim, enquanto vetor, em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária,
mais tolerante, mais pacífica, sem violência, sem vociferar. Eu vejo alguns líderes religiosos que eles estão sempre bravos, eles estão sempre gritando, apontando o dedo. Dá pra acreditar que um cara como Silas Malafaia é uma pessoa religiosa? É uma pessoa que acredita em Deus? Ele está sempre brigando com alguém, ofendendo alguém, maltratando alguém, apontando o dedo para alguém, incitando, atiçando as pessoas contra alguém. Alguém que é sempre contra, que atiça contra. Essa pessoa tem uma boa relação com o sagrado, com o divino? É alguém que merece, que deva ser seguido cegamente em nome da fé? Qual fé? Fé na violência? Tem vários outros. Eu citei o outro vídeo, a família Valadão, que vive pregando violência contra LGBTs e agora diz que o filho do fiel não deve ir para a universidade, ou seja, acreditando na ignorância enquanto fator de cura divina. Então eu queria só puxar essa reflexão. A religião é coletiva, mas a fé é individual. Quando a gente começa a achar que a fé, ou seja, aquilo que eu acredito cegamente, sem nenhum tipo de questionamento, filtro ou racionalidade, é coletivo também e deve ser passado, as pessoas também sigam de forma irracional, sem filtro e sem questionamentos, aí eu não estou criando um caminho de harmonia e fé. Eu estou criando um caminho de violência e intolerância. Eu estou criando uma horda de fanatizados. E isso, em algum momento, a história já nos mostrou, vai dar errado. No mais, fiquem com Deus, quem quiser estar com Ele. Não estejam com Deus quem achar que não precisa dele. Porque, como já cantou o poeta, o negócio é amor, o resto é conversa fiada. Valeu, até a próxima.